capítulo 10, a partir do versículo 46. Mesmo assentado com temor e tremor, diante da palavra do Senhor, em nome de Jesus, diz assim a palavra de Deus. Amém? Todos encontraram? Amém. É muito conhecida essa palavra. Eu vejo pregar essa palavra de vez em quando eu venho para a igreja. O cego de Jericó. Mas vamos ver o que Deus tem para nós essa noite em nome de Jesus. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos, a grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que Jesus de Nazaré começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava e gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Que pergunta? O que queres que eu te faça? E esse homem respondeu, esse cego respondeu: Eu quero ver. Disse-lhe Jesus: Vai-te, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Pai querido, nós te louvamos, Pai, te agradecemos. Seja engrandecido nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Seja louvado e adorado pela tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Pai querido, nós te exaltamos, Pai, pela presença do Senhor, pela graça que nos alcança, pelo amor que nos constrange, pela tua presença linda, maravilhosa, poderosa, pela tua presença que traz cura, que traz alento, pelo teu carinho para conosco. Nós te exaltamos, ó Pai, em nome de Jesus nesta noite. Obrigado a Deus, porque desde manhã o Senhor está trabalhando para que nós saiamos deste culto, Pai, daqui libertos, restaurados, em nome de Jesus. Graças eu te dou, Pai, porque todas as potestades, principados, hostes espirituais que atuam nesta cidade estão debaixo dos nossos pés, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estão todos um a um amarrados em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam eles agora, Deus, cegos, surdos, mudos e coxos, ó Pai, em nome de Jesus. Não tenham acesso a este culto nesta noite. Que somente o teu Espírito Santo, somente o Senhor e a tua igreja tenham acesso aos milagres que estão acontecendo aqui, pelo nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Que a tua palavra vá e produza o resultado pelo qual o Senhor enviou, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir esse Deus. Aleluia. Irmãos, falar de uma palavra tão pregada é obedecer o que Deus tem para a nossa vida. Eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra que Deus tem ministrado aos nossos corações. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito provavelmente na Itália, provavelmente em Roma, é onde foi escrito o Evangelho de Marcos. Acredita-se que ele tenha sido escrito aí no final dos anos 50, no começo dos anos 60, porque os nossos pais da fé que começaram a igreja, que iniciaram a igreja, que alicerçaram a igreja, eles pronunciam, eles liberaram palavra a respeito de Marcos, e foi em anos 70 depois de Cristo que Jerusalém veio à ruína, a destruição de Jerusalém. Então acredita-se que foi nesse tempo. E Marcos cresceu ouvindo o Evangelho. Esse menino cresceu ouvindo a palavra de Deus em sua casa. Sua mãe era uma mulher muito conhecida, o nome dela era Maria. Foi lá que estavam orando a respeito de Pedro. Havia um ponto de pregação, havia um ponto
de célula, havia um ponto de grupo de crescimento na casa de Maria. Eles se reuniam naquele lugar, está em Atos dos Apóstolos, e ali eles clamavam, eles oravam. E quando Herodes prendeu a Tiago, quando Herodes prendeu a Pedro, quando Herodes matou a Tiago, e quando Herodes planejava matar a Pedro, a igreja, junto com Maria, dobrou o joelho no chão, e eles começam a orar, e Deus ouviu a oração deste povo. Há quanto tempo você não ora, irmão? Há quanto tempo a sua oração tem sido assim? Deus abençoe o meu café, abençoe o meu almoço, amém. Pensa que oração de flecha. Pedro estava preso, Pedro ia ser morto, mas por causa da oração de uma igreja, por causa do joelho no chão de uma igreja, Deus enviou um anjo dentro daquele lugar. E quando o anjo entrou naquele lugar, naquele cárcere, naquele lugar, naquela prisão, a luz entrou naquele lugar onde não havia luz, as algemas caíram, as trancas se abriram, as portas se abriram. O anjo pegou na mão daquele moço, Pedro, e disse para ele: vamos. Ele não acreditava que era uma coisa real, ele acreditava que era uma visão, um sonho, qualquer coisa assim. Amém? Ele não acreditava que era algo real, ele acreditava que era um sonho, uma ilusão ou coisas assim. Amém? Deus vai fazer coisas na sua vida antes do final do ano que você não vai acreditar que é real. Você vai pensar que é sonho, você vai pensar que é ilusão da sua mente, mas é milagre de Deus. Você pode aplaudir esse Deus? É milagre do Senhor sobre sua vida. E Pedro só percebeu quando ele botou os pés na rua, que ele viu que era um anjo. Você só vai perceber que é Deus quando você tomar posse, quando você estiver envolvido de uma maneira santa em determinados negócios. Aí você vai falar: puxa, olha o que Deus fez na minha vida. Quando Pedro foi liberto daquela prisão, imagina para onde que ele correu. Os crentes do século 21, o cristianismo do século 21, ele é bem diferente do islâmico. Hoje, quando nós temos vitória, corremos logo com uma pizzaria, quem pode, né? Logo com uma churrascaria, quem pode, né? Corre logo para fazer algo assim. Vamos festejar, meu irmão, porque nós tivemos vitória. Já se junta em casa, já chama um, já chama outro, compra uma Coca-Cola bem grande, faz uma macarronada que não tem tamanho, cozinha o frango, irmão, e se alimentam, é alegria. Mas cristão de verdade, sabe onde ele vai? Para a igreja. Ele vai lá agradecer a Deus, porque ele sabe que o diabo promove um contra-ataque. Ele sabe que a cada vitória que eu e você temos, o inimigo está promovendo um contra-ataque. Então o cristão de verdade, ele não perde tempo com isso. Ele corre para a igreja, e Pedro correu para aquele ponto de pregação. E quando Pedro bateu na porta, estavam todos de joelho. Uma menina se levantou, ela foi correndo. Quando abriu uma janelinha, ela viu que era Pedro. Ela saiu gritando e disse assim: o anjo de Pedro está aqui. Havia uma cultura na época que cada judeu tinha um anjo que era a cara dele. Já pensou? 2 Lucas, 2 Slane? Mas na realidade você é imagem e semelhança de Deus. Nós estamos numa posição melhor. Amém? Fala para o irmão, estamos numa posição melhor. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Aplauda esse Deus mais uma vez. Aleluia! Isso aconteceu com Pedro, até eles entenderem, porque tem coisas que estamos orando há muito tempo, que parece que não acontece, mas a hora que acontecer, nós vamos ficar igualzinho essa menina, vamos falar assim: meu Deus, acho que é um anjo que está aqui. Não é, é a bênção que Deus tem para a tua vida, vai chegar antes do final do ano, e eu me incluo nesta palavra em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus é poderoso, Deus é grande. Mas o texto que nós temos em apreço diante de nós
está em Marcos capítulo 10, versículo 46, que fala sobre o cego de Jericó. Diz que eles saíram de uma cidade chamada Jericó, uma cidade muito antiga, uma cidade muito conhecida, uma cidade que era conhecida pelos seus muros absurdos, pelos seus portais, os seus portões tremendamente intransponíveis, não tinha como entrar naquele portão, era uma fortaleza, algo muito seguro. Mas, meu amado, tudo aquilo ruiu diante do Senhor dos exércitos, tudo aquilo foi abaixo diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É uma cidade muito antiga, e quando foi abaixo só sobrou uma casa ralada. E isso tudo veio pela mão de Josué. Foi Josué que partiu contra essa cidade. E ele foi liberado uma palavra para ele: parte contra essa cidade, que o Senhor já te deu a vitória. Sabe, irmão, às vezes nós estamos igual esse cego. O homem está à beira do caminho, na porta de Jericó, uma cidade que foi amaldiçoada por Josué. Josué liberou uma palavra maldita sobre essa cidade. Ele disse assim: maldito seja diante do Senhor aquele homem ao qual levantaram edificar esta cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito afundará, e sobre seu filho mais novo porás as portas. Foi liberada uma palavra sobre este lugar. Tem lugares que eu e você não tem que estar mais. Tem lugares que eu e você não devem pôr os pés mais. Isso é muito sério. Não tem a mão de Deus naquele lugar. E são lugares que nós devemos nos proteger, nos guardar, sim, de estar em determinados lugares. Tem grupos de pessoas que você não pode fazer parte mais. Não tem como. Não há como, porque não existe a graça de Deus, a bênção de Deus sobre a vida de determinados lugares. E ele liberou essa palavra, um tal de Hiel, um tal de Riel, H-I-E-L, Hiel. Ele olhou para aquele lugar e falou assim: eu vou reedificar esse lugar. Ele começou a edificar aquele lugar. E quando ele ponhou a mão no seu filho, o filho mais velho, o nome do filho mais velho era Abirão, ele morreu. E quando ele colocou a última porta, o filho mais novo, o filho morreu, Segube morreu. Por causa da palavra de Josué, a maldição alcançou a vida daquele homem. Irmãos, às vezes as pessoas liberaram palavras a meu e a seu respeito, e Deus vai quebrar daqui hoje. Ficou maldito esse lugar por causa de um profeta, Josué. Não dava mais nada lá. Uma seca terrível havia em volta de Jericó. As plantações eram de 6 meses, duravam 1 ano, e os frutos eram de 100, dava 1. Não dava mais nada. Aquele lugar não produzia mais nada. As águas, não tinha água para beber. As águas eram salgadas, eram amargas as águas. Ali chegou um outro profeta, um tal de Eliseu. Você já ouviu falar? E quando ele chega naquele lugar, as pessoas reclamaram dele. Para aquele lugar, falou: está tudo amargo essa água, não dá para beber. E quem é profeta é chamado para fechar o céu e abrir o céu. Tem profeta aqui? Eu vou repetir. Quem é profeta de Deus nesse tempo, ele é chamado para abrir o céu ou para fechar o céu. E ele chegou naquele lugar e ele falou: me dá um punhado de sal. E ele pegou o sal e começou a jogar nas fontes daquela cidade, e todo aquele amargo, toda aquela coisa ruim se tornou bênção. As águas ficaram doces. Eles começaram a beber. Agora, no tempo que estamos falando aqui de Jesus, o cego de Jericó é a nova Jericó. Mas ela tem essa fama.
E aquele moço, aquele cego, ele está agora sentado à beira do caminho onde Jesus estava passando, e essa cidade com todo esse histórico. E ele está mendigando. Bartimeu, filho de Timeu. Irmão, eu não sei o quanto você pensa em tudo isso, mas nós estamos vivendo num tempo tão difícil. Um tempo tão difícil. Talvez você tenha tentado trazer a sua esposa para a igreja e você vê que é muito difícil. Talvez você tenha tentado trazer o seu esposo para a igreja e você vê o tamanho da sua luta. É um tempo difícil. Talvez você tenha tentado trazer os seus filhos para a igreja. É um tempo difícil, irmão. Não é um tempo fácil, não. É um tempo de luta, é um tempo de batalha. Sabe, parece que nós vivemos um tempo, parece que está existindo algo assim, um problema de consciência generalizado, se é que posso dizer isso. Há um problema que as pessoas estão meio assim, sem consciência. Sabe o que é isso, consciência? Sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou totalidade do seu mundo interior. Está falando da gente. Cada um de vocês aqui tem uma consciência. E parece que o mundo que vivemos, parece que isso tem que ficar de lado. A Bíblia fala sobre dois moços, Abel e Caim, ou Caim e Abel. Fala de uma família, a primeira família ao qual o marido olhou para Deus. Quando ele olhou, a mulher falou: eu quero casar com essa mulher. Mas quando ela errou, quando deu um problema, e ele errou também, ele falou: Deus, foi o Senhor, a culpa é sua, mulher, que o Senhor me deu. E quando Deus foi ter com a mulher falou: Senhor, o Senhor criou a serpente. Primeira família da terra, tinha dois filhos, Abel e Caim, ou Caim e Abel. Um deles decide trazer uma oferta, Caim traz uma oferta ao Senhor. E a Bíblia olha e diz assim: atentou Deus para Caim e para a sua oferta. E aí vem Abel e traz a sua oferta ao Senhor. E a Bíblia diz: atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. E a oferta de Abel, Deus recebeu. Por que será? O que havia na consciência de Caim? O livro de 1 João, que está um pouquinho mais em Apocalipse, diz que desde quando esse menino nasceu, a sua mente, os seus pensamentos, a sua consciência é maligna. Sempre. Dentro dele havia uma maldade. E quando ele trouxe algo para Deus, ele trouxe com outras intenções. A consciência dele não estava nem aí para Deus. Ele trouxe qualquer coisa para Deus. Mas o menino Abel não. O menino Abel foi lá no seu pasto e procurou o que havia de melhor. E ele trouxe o que havia de melhor para Deus. E isso alegrou o coração do Senhor. Mas quando isso alegra o coração do Senhor e Deus recebe, o que entrou no coração de Caim, que já não era uma pessoa boa? Raiva, ódio, inveja. E no dia ele convida o seu irmão e diz assim: vamos passear um pouquinho. E quando estão no deserto, ele pega uma pedra e dá na cabeça do menino. Mata o menino, mata. O sangue correu no chão. E o sangue agora no chão começa a clamar. Porque sangue, meu amado irmão, clama. O sangue clama. E o sangue está clamando aqui no chão. E Deus fala assim: ô Caim, o que você fez? Cadê seu irmão? Olha a resposta de Caim: o que tem a ver com meu irmão? E eu com isso? Eu quero que ele se exploda. Sou eu o guardador do meu irmão. Aí Deus continua a conversa e diz assim: filho, o que aconteceu? O sangue do teu irmão está clamando. Deus sabia. E aí ele fala assim: ai meu Senhor, eu não fiz nada. Assim de jeito, com essa consciência. Eu não fiz nada. Trai a mulher e diz: eu não fiz nada. Trai o marido e diz: eu não fiz nada. Bebe, fuma maconha, usa cocaína, fuma crack, mas diz assim: eu não fiz nada. Está cheio de gente assim.
pecado do que o Senhor me possa me perdoar? De quem será que ele herdou isso? Reproduz. E a nossa geração está reproduzindo isso. Não tem problema assistir algumas coisas pela internet que não lhe é devido para a pessoa, homem, cristão, decente. Não tem problema, ninguém está vendo. O Espírito Santo está lá. Não tem problema acessar algumas coisas por aqui pelo tablet ou celular. Ninguém está vendo. Eu estou atrás da moita. O Espírito Santo está lá, irmão. Ele está entristecido comigo, com você, se fizermos isso. E daí nós chegamos e falamos assim: é maior o meu pecado do que me possa me perdoar. Uma geração sem consciência, uma geração que não tem consciência, que não assume sua responsabilidade, que não assume as coisas que faz, acha que está tudo bem, que nada vai acontecer, que ninguém vai saber, que tudo bem. Assim é esta geração. Não fez nada. Você conhece alguém assim? César, o que você fez? Não fiz nada, pastor. Conhece alguém assim? Eu não fiz nada. É uma coisa diabólica isso. É a mesma situação. Em vez de falar assim: a culpa é minha, eu que fiz, eu quis fazer, eu quis errar. Isso é uma pessoa honrada. O resto é podre, é vergonhoso, é lixo. Mas isso não para aqui não, tem Sansão. Sansão também, que foi chamado por Deus, o menino que foi feito para libertar a Israel, o menino que foi feito para trazer a vitória sobre Israel. Mas ele estava brincando de ser amarrado, ele adora algumas brincadeiras, não pode ver um rabo de saia, desculpe a expressão, e um copo de vinho. É o nosso super-herói Sansão. Sabe de uma coisa, Claudete? A mesma conversa dele. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, irmão. É a mesma conversa, mãe. Só uma amarradinha aqui da lei, amarra. Misericórdia. Só um copinho de vinho aqui, ninguém está vendo. Só vou tocar no leão morto. Não tem nada a ver, porque ele não poderia tocar em nada morto. Mas eu só vou tocar no leão morto aqui, ninguém está vendo. Deus está vendo. Eu não sei contar você, irmão, mas eu tremo de falar isso, meu coração fica aqui, ó. Porque eu começo a percorrer o meu caminho e eu vejo que eu sou tão... Não sei contar você. Deus está vendo. Mas ele gostava de uma brincadeira. E de tanto gostar de se amarrar, de ficar amarrado, não é que ele ficou mesmo? E um dos piores versículos que existe para mim: não sabia Sansão que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Quer morrer, irmão? É você não ter mais o Espírito Santo. Quer ser ninguém nessa terra? É você não ter mais o Espírito Santo. Quer ser porta-voz de Satanás? É você não ter mais o Espírito Santo. Quer ser estrutura do diabo? É você não ter mais o Espírito Santo. Quer ser sinagoga do inferno? É você não ter mais o Espírito Santo. E é um dos piores versículos que tem. Vazaram os olhos dele, cortaram o cabelo dele, e ele serviu de palhaço para os filisteus. Israel ficou 20 anos sem a presença de Deus por culpa dele. Roubaram a arca. Os filisteus levaram a arca por culpa dele. E sabe de uma coisa, Jeremias? Eu não fiz nada, Senhor. Só estava brincando de amarrar. Que mal nisso. Cuidado, irmão. Cuidado. Nada a ver. Aliás, todo mundo brinca de amarrar. Se todo mundo brinca de amarrar, escuta aqui, você não é todo mundo, irmão. Você não é qualquer um.
O teu nome está no livro da vida. Você é casa espiritual, é templo do Espírito Santo. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você é escolhido pelo Senhor. Não foi você que escolheu. Você não é qualquer um. Nós não devemos andar segundo o curso deste mundo. Você é diferente. Eu não sei se você se enxerga assim. Você é diferente. Não dá mais para você entrar no bar e ficar olhando as marcas de cigarro. Com perdão da palavra, todo desgraçado faz isso porque está fora da graça do Senhor. É pesada essa palavra, não é? Mas quem está debaixo da graça do Senhor faz um negócio desse? Quem está debaixo da graça do Senhor vai usar cocaína, fumar maconha, vai... Se for então, eu não sei, eu estou errado. Estamos todos mais errados. Daí as pessoas falam assim: eu não fiz nada, eu sou dizimista na igreja, ofertante, eu não fiz nada, Senhor. É assim. É a síndrome da consciência que está faltando aqui, ó. Sabe? Está faltando aqui, ó. Igreja não é mais um ato religioso. Igreja não é mais clube, nunca foi. Igreja não é um momento de encontrar, rever irmãos. Estou feliz de te ver, mas irmão, não quero conversar com você, não quero te ver. Eu vim aqui como profeta. Se quiser te ver, nós marcamos o encontro. Você vai na minha casa, eu vou na sua, mas aqui é a casa do Senhor, irmão. Casa do Senhor, é casa de Deus. Consciência de quem somos. Ouvimos uma palavra domingo e saímos daqui e somos roubados antes de chegarmos à nossa casa. O maligno rouba a palavra que está com aquele que está na beira do caminho. Quem que está na beira do caminho? O cego de Jericó. Mas também tem coisa boa. A Bíblia também fala de dois moços, um mais velho e um mais novo, de um pai. E o mais novo, se não me falha, o mais novo, falha a memória, ele olhou a vida e ele falou assim: eu quero curtir a vida. Eu vou curtir a vida que eu posso morrer amanhã. Então, vamos sair por aí. E ele saiu. Se tornou um desses famosos peguetes. Já viu desse negócio? Tal de peguete. Pegou tudo quanto é mulher que tinha por aí. A Bíblia fala sobre isso. Lógico que não nesse termo. Se envolveu com meretrizes, gastou todo o seu dinheiro, se envolveu com o mundo. Ele não tinha consciência de onde ele estava, do Deus que servia, do que seu pai lhe havia ensinado. Mas escute, irmão, escute. Quando ele está comendo as bolotas de porcos, quando ele dá comida para os porcos, ele pega daquela bolota, ele olha e ele lambe os beiços. Claudete olha aquela comida de porco, ele lambe os beiços como se fosse uma feijoada. E a Bíblia diz que ele quer comer a comida dos porcos. Aí ele caiu em si. Aí a consciência: peraí. Eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho aonde morar, eu tenho uma família, eu tenho uma herança, eu tenho um Deus, eu sou filho, eu não sou qualquer pessoa, eu não vou fazer o que pessoas imundas estão fazendo, porque é isso que significa ele querer comer comida de porcos. É isso que significa. E a igreja de hoje está muito diferente. Nós somos bons para falar que somos filhos, mas às vezes as nossas ações são as mesmas de pessoas que estão inundadas numa sujeira muito grande. Então nós precisamos voltar a ter consciência. Põe a mão na tua cabeça comigo. Fala assim: Senhor, me dá uma consciência santa de quem Tu és, em nome de Jesus. E aplaude esse Deus. Oh Jesus, sério, consciência, precisamos ter uma consciência santa de quem somos em Cristo Jesus.
E o cego Bartimeu, ele estava à beira do caminho, e ele tinha uma consciência de quem era Jesus, porque Claudete, ele era cego, ele não enxergava, mas quando ele ouviu falar sobre Jesus, a consciência dele falou assim: esse é a pessoa que pode mudar a minha vida. É isso que ele pensou. E ele começou a gritar desesperadamente, porque ele não enxergava, ele escutava os passos, e ele escutou alguma coisa sobre Jesus, e ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que muita gente gritava por Jesus. Muita gente gritava por Jesus. Era uma multidão que estava ali. E as pessoas se prenderam ele, chegaram para ele e falaram assim: viu, cala sua boca, por que essa gritaria? Fica aí, quem sabe daqui 5 anos chega a sua vez. Espera. E ele não, ele tem uma consciência de que ele precisa agora, já. E ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não tem mais gente assim. Alguns de nós se acostumamos com um problema tão grande em particular que vivemos, que já achamos tudo normal. Nós somos assim: bom, esse é normal assim mesmo, esse mês eu vou ficar sem nenhum centavo e devendo, isso é normal. Então você pode pegar a Bíblia e rasgar. Porque ela fala que sobre os dizimistas, por causa de vós os dizimistas, eu, o Senhor, repreenderei o devorador que vos consome o fruto da vide. Ou nós não estamos vivendo nada do que está aqui, ou a Bíblia está mentindo. Vê o quanto é sério, irmão? Vê o quanto é sério? E esse moço, ele começa a gritar desesperadamente. Mas não tem mais gente assim. Não há. Nós se contentamos com poucas coisas. Nós estamos bem à beira do caminho. Não mexe comigo, pastor, porque eu tomo minha pinguinha, eu fumo meu cigarrinho, eu fumo minha maconha, eu vou para o inferno. Você vai se virar sozinho, porque eu vou estar lá. Ai, como e esse moço, ele começa a gritar, e as pessoas falam assim: cala a boca, seta, cala a boca, fica quieto. Irmão, eu estive no hospital, eu queria ver se tinha homem para calar minha boca lá. Eu queria ver se tinha homem para calar minha boca. A dor era minha. Só eu sabia do tamanho da dor que eu estava passando lá, e ninguém nessa terra, seja médico, seja delegado, seja polícia, seja bombeiro, seja o homem que for, tem poder de me fazer calar a minha boca. Eu grito mesmo, que a dor era minha. Então quem era a outra pessoa para falar para mim? Fica quieto. Graças a Deus não ouve, porque senão eu escutava. O que a outra pessoa tem a ver com a sua dor, irmão? O que outra pessoa tem que falar para você? Não vai na igreja, para de gritar, para de orar, para de clamar, para de não sei o quê, para de ouvir música, para de não sei o quê. Ela é Deus? Quem ela é? Mas cuidado com essa multidão. Cuidado com essa multidão. E é interessante porque esse moço, ele recebeu uma capa. Essa capa foi dada por Roma. Roma dava uma capa para as pessoas, e a capa era algo terrível, cara. Essa capa tinha uma proteção, Marcos, assim, entre aspas. Era algo assim para proteger, irmã Rosa. Assim, vamos proteger o mendiguinho? Ai, que dó do meio. Eu falei para Sérgio e para mim, Sérgio. Vocês viram eu algum dia não estava aqui com a cabeça rachada? Sérgio está aqui com a perna pendurada. Sabe qual é o pior sentimento que existe? Dó. É o sentimento mais horrível que existe. Ai, que dó do pastor, que dó do pastor Sérgio. Sentimento do inferno, irmão. É sério. Que dó o quê? Dó. Somos salvos, nosso nome está no livro da vida, nós temos luta, mas somos mais que vencedores, nossa família está lá no hall de membro da cidade celestial. Dó do quê, irmão? Estamos debaixo da graça do Senhor. Mas as pessoas rotularam e colocaram naquele mendigo uma capa. Ai, que dó do mendigo, dá uma capa para ele. A capa era uma proteção. E ele ficou com aquela capa. Todo mundo que via aquele mendigo agora pegava uma moeda de 10 centavos
e dá para aquele mendigo. E ele ficou assim. E as pessoas começaram agora a acabar com aquele mendigo. Porque aquele mendigo nunca mais ia sonhar em casar, viu, César? Não ia casar mais que aquele mendigo. Faculdade para aquele mendigo, acabou, Lucas. Trabalhar, acabou. Sonhar em comprar carro do ano, acabou. Sonhar em comprar coisas boas, acabou. Se tornou mendigo porque colocaram coisas nele. Irmão, Deus me trouxe essa palavra porque tem pessoas carregando coisas que outra pessoa colocou em você. E Deus quer pôr por terra hoje aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Quando ele recebeu essa capa, essa suposta proteção, foi assim dizendo para ele assim: viu, você não tem jeito mais. A sua vida é viver nessa miséria. Foi o que falaram para ele. Ó, não tem mais jeito para você. Faz essa capa aqui para você não dizer que não demos nada para você. E Roma deu a capa para ele. Mas sabe o que aconteceu? Ele estava na beira do caminho e Jesus está passando, ele grita porque ele tem uma consciência de alguém que pode mudar a sua história. Você já viu que está assim de gente dentro da igreja que não mudou de vida desde trocentos anos atrás? Você já viu? Parece engraçado, né? Mas não é. Para mim como pastor é triste. Para mim como pastor é revoltante. Porque eu conheço Deus que Ele tem um vivo e novo caminho para nós todos os dias. Luta e aflição haverá sim, mas Ele diz também que nos livra de todas elas. E tem como ainda, porque eu venci o mundo, diz a palavra do Senhor. Mas agora esse moço, ele recebeu essa capa, está à beira do caminho. Você sabe quem fica à beira do caminho? Quem fica à beira do caminho é aquela semente que foi jogada lá em Mateus capítulo 13, e veio a ave e arrebatou aquilo que foi jogado à beira do caminho. Sabe quem é essa ave? É um maligno. Pastor, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Tudo de ruim que tem acontecido na tua vida à beira do caminho, porque você tem medo de descer as águas do batismo, você tem medo de aceitar Jesus, você tem medo de fazer uma aliança com Jesus de verdade, você tem medo de não, quando eu parar de fazer determinadas coisas. Você acredita mesmo que isso vai acontecer, irmão? Nunca. Não é assim que funciona. Você vai ficar aqui na beira do caminho, e a Bíblia fala em Mateus 13, versículo 19, que vem a ave e arrebata o que foi semeado à beira do caminho, isto é o maligno. Então quem trama contra a tua vida é o diabo. Sabe o que é mais triste? Alguns de nós aqui dentro, e Deus me manda falar isso, que estamos olhando no espelho da vida e dizemos assim: nos achamos tão importantes, nos achamos pessoas tão importantes, nós olhamos assim e dizemos assim: olha, não é Deus, não é minha culpa, eu sou culpado. Só falta ser cultuado. A culpa é do diabo, irmão. Ele que planejou para você, ele que destruiu os seus sonhos, ele que fez você não ter vontade de fazer uma aliança forte com Deus. É Ele que fez você ficar à beira do caminho. Ele que fez você se acostumar com as migalhas. Ele que fez. Porque todo mundo come migalha. Você vai jogar essa capa fora hoje aqui. E quando esse menino recebeu essa palavra, Jesus falou: tragam ele aqui. Sabe o que aconteceu hoje? Sabe o que aconteceu hoje? Esta palavra, ela vem de uma maneira que Deus manda falar, a gente fala. Mas Deus liberou os seus anjos para trazer você aqui hoje. Porque muitos de nós estamos aqui só de corpo presente, mas a consciência está lá em outro lugar. Está em lembranças, está em acontecimentos. E Deus trouxe você aqui hoje para tentar dizer para você, são duas coisas.
Ou você é quente ou é frio, porque se você for morno, eu vou vomitar você da minha boca. Sabe por que uma pessoa vomita? Dá nojo, né? Significa que Deus tem nojo de quem é amor. Pensa no eu não estou nesse negócio de matando. Ou é quente ou é frio. Não dá para brincar com cristão. E ele foi, sabe qual a primeira coisa que ele fez? Ele não deixou ninguém segurar nele. Ele pegou aquela capa que colocaram nele. Ele pegou aquele negócio que colocaram nele. Aquela proteção, entre aspas, que colocaram nele. E ele jogou aquela capa e falou: pega essa, desculpe a expressão, essa porcaria e tô aqui, ó. E tem muita gente carregando muita porcaria na vida. Tem muita gente carregando muita, desculpe, tranqueira dentro do coração. Isso está em Crônicas, aonde entrou lá alguém e ele abre o templo e está cheio de tranqueira. A primeira coisa que ele faz é limpar o templo, porque está cheio de tranqueira dentro do templo. E tem muita gente com tranqueira dentro do coração e não vai, não caminha, não cresce, não desenvolve e o negócio não anda. Sabe por que não cresce? Porque está faltando saúde. Tem coisa roubando a sua vitalidade, tem coisa roubando a sua alegria, tem coisa roubando a sua harmonia no casamento, tem coisa roubando seu dinheiro, tem coisa roubando o teu sonho, tem coisas roubando. Tem coisas roubando. Ele pegou aquela capa, ele embrulhou aquela capa, ele falou assim: eu não quero mais esse negócio. Ele jogou aquela capa. E isso é noite, irmão, de você fazer isso na sua vida. Ou você está com Deus, ou você não está com Deus. E quando ele foi ter com Jesus, quem tem consciência é outra conversa, por certo? Olha a diferença quem tem consciência. Chegou com Jesus todo cego, parecia o Steve Wonder. Brincadeira. Chegou. Jesus conduziu ele e falou assim: você acha que Jesus não sabia disso? Acha que Jesus não sabia que ele era cego, Jeremias? Acha que Jesus não conhece sua falha? Acha que Jesus não conhece aonde você é fraco na fé? Acha que Jesus não conhece onde você é forte na fé? Acha mesmo? E Jesus pergunta assim: diga para mim, filho, o que queres que eu te faça? Eu fiquei pensando nisso. Se ele fala assim: Jesus, eu quero ser o Senhor de Marte. Jesus que liberou a palavra. Jesus, eu quero ter as maiores nações da terra. Jesus, eu quero morar em castelo. Jesus, eu quero ser rei deste país. Mas sabe o que Jesus viu primeiro na vida daquele homem? A consciência dele. E uma pessoa de consciência, irmão, pede o que é certo. Eu só quero ver. Eu só quero ver. Nem comida ele pediu. Eu só quero ver. Ele poderia pedir: eu quero 1 mês de pagamento de rodízio. Pensa. Eu não gosto de carne, meu irmão. Com muito pouco carne. Que eu falo, você acha que eu não como, não. Graças a Deus. Ou só um pouco. Mas ele, quem tem consciência, pede o que é certo para Deus. Ele disse: eu quero ver. Você tem pedido para que Deus pague suas contas? Você tem pedido para que Deus faça isso ou faça aquilo na sua vida? Será que nós não temos pedido errado? Sabe o que é mais lindo? Aquele moço. Jesus, ele é tremendo. Eu entrei numa igreja esperando mudar a minha vida. Eu odiava a vida que eu vivia. Eu tenho raiva da vida que eu vivia. Entenda como você quiser, você tem a mente de Cristo. Não gosto daquilo. Mas eu fui numa igreja para mudar. A minha esposa também, ela orou para que eu mudasse. Mas quando eu cheguei numa igreja, Deus faz muito mais do que pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera dentro de nós. Eu fui curado, fui liberto, fui restaurado, fui salvo e Deus mudou a minha vida.
E quando esse moço ele chega a falar com Jesus, ele só quer ver. Mas Jesus disse para ele assim: filho, fica em paz, vá, a tua fé te salvou. Tem muita gente que está salva, mas está doente. Tem muita gente que está com o nome lá no livro da vida, mas está doente. A primeira coisa que faz quando vê um grupo de roda, não consegue, virou cultura, é falar mal. É doença isso. É doença. Não faz parte de pessoas curadas. E Jesus disse para ele: vá, a tua fé te salvou. E a Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? Que imediatamente o menino começou. Eu estou vendo. E ele passou a seguir a Jesus. E dali em diante, por onde Jesus andava, ele levava esse testemunho e seguia Jesus. Eu quero orar com você nessa noite aqui em nome de Jesus. Porque tem algumas capas que estão. Qual é a palavra que eu vou dizer? Sabe quando fica talha, que precisa assim de talhadeira mesmo para tirar uma reta? Encostada, não sei se é essa a palavra. Algumas mulheres estão orando para que seu esposo venha para a igreja e ele não vem porque talvez você esteja com alguma capa assim. Algum esposo está orando para que a sua esposa venha na igreja, ou vice-versa, e talvez não está acontecendo por causa dessa bendita capa que alguém colocou sobre você. Talvez seu sonho não tenha acontecido por causa dessa capa que alguém colocou sobre você. E você acredita que você está protegendo. Eu tenho aqui no meu bolso aqui uma figa. Eu estou protegido. São capas. Capas que não valem nada. Eu vou dizer algo para você, irmão. Essa capa quem deu foi alguém muito sujo. Mas que Deus vai limpar. Não porque Deus é empregado de igreja. Não, mas porque Deus nos ama. Não porque Deus tem que fazer o que eu quero que faça. Não, porque Deus nos ama. E a capa que vai vir sobre mim e sua vida nessa noite, ela é de cura, ela é de salvação. Então pega teus sonhos, teus projetos, teus planos, a compra da casa, a compra do carro, a compra do terreno, e cuida tudo. E deixa aqui, ó. Deixa tudo aqui. Porque hoje Deus não quer saber desse negócio aqui. Deus está preocupado com você. Deus está preocupado com você. Ele não quer saber dos teus negócios, porque se ele quiser, ele está sentado, ele tem que estar no controle. Tem gente que está à beira do caminho.